Hoje vamos então falar do princípio da cooperação pela segunda vez, né? No encontro passado nós introduzimos esse conceito e hoje nós vamos abordar ele do ponto de vista não conceitual, mas do ponto de vista mais prático, né? Pelo fato de que a cooperação, por definição, envolve outras pessoas, né? Quando a gente fala que um ser humano vai cooperar, automaticamente nós estamos pensando em mais pessoas. Isso está no enunciado, isso está nas figuras, e a gente precisa levar isso em conta e entender um pouco melhor. Para isso, então, nós temos aqui várias frases para ilustrar essa ideia. A primeira delas é da Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: eu faço o que você não pode, e você faz o que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas. Essa frase embute a questão básica, né, da cooperação, de que nós estamos em pelo menos duas pessoas e cada um contribuindo com algo que o outro não possui. E essa somatória ou sinergia, né, usando as palavras da Madre Teresa, então nos permite fazer coisas grandes. Essa ideia de que a gente consegue ser melhor quando nos juntamos com outras pessoas, entretanto, não é uma ideia restrita ao universo aí religioso, ou da benevolência, né? Ou um trabalho aí de ajuda aos pobres, como a Madre Teresa fazia, né? A gente tem, na verdade, esse conceito em todas as áreas da vida. O Ken Blanchard, por exemplo, um consultor empresarial americano, e que diz que a inteligência, né, que é necessária para, por exemplo, definir estratégias no mundo empresarial, ela segue exatamente a mesma regra. Diz ele que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós. O Steve Jobs, né, fundador da Apple, né, também tem uma frase semelhante, né, que diz que coisas importantes não são feitas por uma pessoa, elas são feitas por um grupo de pessoas. E passando do mundo empresarial para o esportivo, né, a história se repete. Diz o Pelé, né, não precisa de apresentar, todo mundo sabe quem é, que nenhum indivíduo, ou seja, nem ele, pode vencer uma partida sozinho. E se a gente pensar que isso se aplica só ao futebol, né, temos aqui um outro exemplo de um esporte que não é muito popular por aqui, mas muito popular nos Estados Unidos. O Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete, perdão, de todos os tempos, disse assim, né, que o talento individual, né, vence partidas, mas o trabalho em equipe e a inteligência é que vencem os campeonatos. A mesma questão também se aplica a diversas formas de ativismo. Nós já citamos anteriormente o ativismo das mulheres que estavam em busca do direito de voto no final do século XIX, começo do século XX. E nós temos aqui uma frase da Helen Keller, né, que era cega e ativista pelo direito das pessoas, né, que têm deficiências visuais. E a colocação dela é muito semelhante a todas as anteriores, quando ela diz que sozinhos podemos fazer pouco, mas juntos podemos fazer muito. Uma coisa que é importante
nessa sequência aqui de frases, né, é entender então que ao cooperar nós conseguimos fazer coisas que individualmente nós não conseguiríamos, mas ao mesmo tempo isto não quer dizer, né, de que se trate de uma somatória de iguais. Né? Já faz bastante tempo, né, que nós abordamos o princípio da valorização, né? Cada um tem suas próprias características, e exatamente nessa linha que está aqui essa frase do Thomas Wilson, autor americano, né, que nos lembra que muitos de nós são mais capazes do que alguns, em algumas coisas, diria eu, né? Mas nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós. Essa questão também precisa ser abordada no formato inverso. A gente precisa, nessa frase aqui do Bernardinho, né, treinador da seleção de vôlei por muito tempo, entender que, como ele disse, né, qualquer pessoa de sucesso sabe que uma peça é importante, mas que não conseguirá nada sozinha. Não importa quão importante a gente seja, não adianta. Do outro lado é assim, né, a frase aqui da Chandel Sutherland, uma coach americana contemporânea, nos lembra do resultado, né, que a gente obtém. E ela diz que é muito mais gratificante chegar ao topo da montanha e compartilhar essa experiência com os outros do que mostrar-se exausto. Talvez seja possível chegar no topo da montanha sozinho, mas você não vai ter com quem compartilhar. Então você vai perder uma parte dessa experiência. E essa questão nos leva aqui à colocação do Roberto Chiniachik, né? Todo mundo conhece, médico brasileiro, palestrante, né? Que reforça essa ideia, né, de que o resultado, quando atingido em equipe, é um dos fatores para a obtenção da felicidade. Esse é um processo, né, aqui o Stephen Covey nos relembra, né, dizendo aqui que as pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os de outros para alcançar seu maior sucesso, né? Isto é, se trata aí de um jogo de ganha-ganha. Essa palavra interdependente é uma palavra não tão comum e que a gente deve entender como um ponto intermediário numa escala que, numa extremidade, tem as pessoas totalmente dependentes e na outra extremidade as pessoas totalmente independentes, né? Ou eremitas ou autônomas, né? As pessoas interdependentes, né, são aquelas que ficam no meio dessa escala, né? Isto é, a cooperação se constitui aí, então, num ponto intermediário, numa situação de equilíbrio entre essas duas extremidades, representadas pela dependência, né, seja lá do que for, e no outro extremo, da total independência. Ambos são, como quase todas as extremidades, os extremismos que a gente conhece, prejudiciais. E nesse processo que se chama vida, né, o Chaplin nos lembra aqui que muitas vezes nós teremos pessoas que passam e que nos abandonam por alguma razão e que nesse processo a gente acaba, então, talvez perdendo um pouco, né, que a pessoa leva, mas também ganhando um pouco, né, daquilo que a pessoa deixa para nós. O Ford resumiu todo esse conjunto aí de ideias, né, como
uma garantia de sucesso, né? Se esse trabalho, de fato, da cooperação, da interdependência, da sinergia for trabalhado adequadamente, então o sucesso, diz ele, cuida dele mesmo. Isto é, não precisa se preocupar, que de alguma forma o sucesso estará garantido. E essa é uma questão, né, que o Papa também cita, né, essa frase do Papa Francisco, ela é extraída de uma encíclica recente sobre meio ambiente, onde ele diz que precisamos de fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Olhando para essa frase isoladamente, ela nos lembra um pouco o conceito Ubuntu, né, que já foi abordado numa espiritualidade aí há um bom tempo, né, que vem da África. Mas aqui faz parte dessa noção de que o nosso planeta, né, é um espaço onde todos os seres humanos precisam cooperar para que, de fato, as próximas gerações possam ter o direito de continuar vivendo nele, assim como nós e aqueles que nos antecederam. E para finalizar, vamos considerar aqui essa frase do Gandhi, né, que é importante na questão da postura que cada um de nós deve ter, então, nesse, entre aspas, jogo, né, ou nesse intercâmbio, né, que nós chamamos de cooperação. Diz ele: não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte. Se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Então, esse é um conselho aí para a gente melhorar a nossa participação nesse processo de cooperação.